Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, fazer mais um estudo aqui rápido, amém? Tem muitas pessoas, irmão, em primeiro lugar, Deus abençoe sua casa, sua família, o seu lar, amém? Irmãos, olha, tem muitas pessoas que confundem a ceia com os pães da preposição, amém? Que era colocado lá e era uma oferenda a Deus. Tem muita gente que confunde. Eu vou fazer um estudo aqui sobre essas coisas, sobre lava-pés, batismo, pães da preposição e santa ceia. É um estudo completo, amém, irmão? Para vocês entenderem melhor, tá bom? Então nós sabemos, irmão, que a ceia é a Páscoa, amém? Vai ter muita coisa nesse estudo, se eu fosse você, vir até o final, que eu vou fazer uma explicação rápida. Nós sabemos que a ceia era a Páscoa, né? Que eram ali um almoço, ali com a família, eles celebravam a Páscoa, porque Deus celebrou, Deus mandou o povo de Israel celebrar várias festas. Deus gosta que o povo dele fique alegre, por isso ele instituiu a festa dos tabernáculos, festa dos Pentecostes, todas as festas judaicas, festas de luas novas, e o povo de Israel cantava e dançava e celebrava. E a Páscoa, Deus gostava que o povo celebrava ali no almoço, entre não só a família, mas também os amigos judeus, e ali eles celebravam a Páscoa. Ainda o pão não tinha sido abençoado, o Senhor Jesus não tinha abençoado o pão. A Páscoa foi transformada para nós protestantes em Santa Ceia quando Jesus pegou, partiu, abençoou e mandou fazer em memória dele. E ele falou: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Muitos judeus, né, em meados aí de 100 anos, até 170 anos depois de Cristo, celebrava a ceia anual. Muitas igrejas daquela época, não todas, mas muitas, celebravam anual. Continuou celebrando a Páscoa, mas partia o pão e lembrava do Senhor Jesus. E depois de um tempo, os crentes começaram a fazer por mês, às vezes de 15 em 15 dias, 40 a 40 dias, começaram a celebrar a Santa Ceia, mas até então ela era anual. Eu acho que é Cristã do Brasil até hoje que faz a ceia anual, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vocês podem comentar, mas eu acho que é ela que continua com a ceia anual, igual era no passado, muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Amém? E a Bíblia é bem clara: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então uma pessoa, para fazer parte do hall de membros, fazer parte do ministério, tem que tomar a ceia. Amém, irmãos? Tem que tomar ceia. E as igrejas mais doutrinadas, foi explicado no outro estudo, não tem como dar uma ceia para uma pessoa que não é doutrinada, porque vira uma hipocrisia, de acordo com o que nós aprendemos no outro estudo. Amém? Mas vamos pular que o estudo aqui é outro. Tá bom? Então, irmãos, presta atenção. Vamos aprender sobre o pão da preposição. Pão da preposição em hebraico, lechem ha-paim, né? Literalmente, pão da presença, porque Deus mandava colocar esses pão na presença dele. Já representava, tipificava a pessoa de Cristo. Em um contexto bíblico ou judaico, refere-se a bolos ou pães, num contexto bíblico, dos originais, que estavam sempre presentes em uma mesa, especialmente dedicada no templo de Jerusalém, como uma oferenda a Deus. Por que os demônios hoje na quimbanda, da Umbanda, pedem oferenda? Porque oferendas a Deus naquele tempo era normal. Os profetas, os sacerdotes subiam e apresentavam lá no Monte Gerizim. Os samaritanos apresentavam no Monte Gerizim ali, matavam os cordeiros e entregavam oferenda a Deus. Os sacerdotes também nos Monte Carmelo apresentavam, era igual Elias também apresentou aquele holocausto a Deus, era uma oferenda. Oferenda vem de oferecer algo. Aí os demônios imitando começou as oferendas na quimbanda, com galinha preta, etc, etc. Amém? No livro de 1 Samuel fala isso aqui, ó. Ao que Davi respondeu: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando parto, em campanha, portanto não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns.
Amém? Então, os sacerdotes naquela época foi dado uma missão para eles não tocar em mulher, não ter relação. Você pode olhar que quando Deus apareceu para. Por isso que os padres hoje não casam, por causa desse versículo. Quando Deus apareceu para Moisés, ele falou assim: que os homens afastem das mulheres. Ele não proibiu o homem de ter mulher. Agora, o sacerdote naquela época foi dado uma ordem. Amém? Naquela época da lei. Amém? Que nós ainda estamos na época da lei, mas presta atenção. Foi dada uma missão para eles não tocar em mulher e eles obedeciam. Por isso que Deus apareceu para Moisés, na hora que ele apareceu no monte, ele falou: fala para o povo de Israel afastar das mulheres por um certo tempo, santificar, porque eu farei maravilha no meio deles. Então, sexo é muito carnal. Então, Deus, quando mandava afastar, era porque ele queria fazer maravilhas. Amém? Não é que é pecado, mas é uma coisa carnal. Né? O sexo sempre foi carnal, irmão. Nunca foi espiritual o sexo. Sempre foi carnal. Então Deus mandava afastar e Paulo falou isso também. Os homens afastar da mulher para se colocar em oração, mas depois voltar para que o diabo não vos pegue na incontinência. Amém? E ele continua: quanto mais neste dia especial. Em seguida o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo a oblação, o pão da presença que se retira de diante de Yahvé, o Senhor, o que tinha sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era Edomida, Doeg, chefe dos pastores de Saul. Ele foi e entregou para Saul. Saul matou o sacerdote. Todos conhecem essa história, porque para eles não podia ter dado o pão para Davi. Ele matou mais por inveja do que zelando do mandamento, porque era um pão do Senhor. Então, para os judeus naquela época, tirar um pão da preposição que era do Senhor e entregar a uma pessoa normal, era um pão, né, entre aspas, de um Deus. E de repente entregar uma pessoa normal foi quando Saul matou todos os sacerdotes. Todos já conhecem a história. Amém? Mas aonde que eu quero chegar, irmão? Judeu, até hoje, rabino ensina até hoje, que um pecado menor, um mandamento menor pode ser quebrado com um mandamento maior. Por exemplo, quando o Senhor Jesus mandou tirar aquele boi, lá em Mateus 12, Jesus disse isso aqui, presta atenção. Começar do 10, Mateus 12, 10. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, presta atenção. Mas procurando motivo para acusar Jesus, eles questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, algumas partes falam novilho, num sábado, esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la? Presta atenção. O sábado sempre foi sagrado. Sempre, sempre. E naquela época Jesus jamais ia quebrar o sábado, irmão. Quebrar sábado é ter lucro. Quebrar sábado é você roçar um mato. Quebrar sábado é você assentar um tijolo. Mas você fazer o bem no sábado nunca foi quebrar sábado. Amém? É isso que Jesus queria explicar. Aquela mulher precisava de uma cura. Jesus vai falar: paz amanhã, porque hoje é sábado, não vou te curar. É porque os judeus levavam ao pé da letra, por isso que eles matou o sacerdote e acharam errado dar o pão para Davi. Mas aquele pão, irmão, nunca pode ser comparado à Santa Ceia do Senhor. Eu vou chegar lá. Era um pão do Senhor? Era. Era um pão consagrado ao Senhor que representava a pessoa de Cristo? Era. Mas acontece que até hoje Rabino ensina que um menor mandamento pode ser quebrado com um maior. Igual a ovelha está lá. A Bíblia não manda amar, então é maior do que a guarda do sábado. Então a guarda do sábado pode ser quebrada por um mandamento maior, que é o mandamento do amor. Amém? Que é o segundo maior mandamento. Naquele momento a ovelha também era o próximo daquele homem. Então ele podia tirar a ovelha daquele buraco. Então ele estava quebrando o sétimo mandamento, né? Se eu não me engano é o sétimo, terceiro, não sei, eu vou averiguar, que me fugiu da memória, por um segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E aquela ovelha era o próximo. Então, o que o sacerdote fez? Como ele não tinha o que comer para Davi, ele foi e deu o pão para Davi. Para quê? Para Davi não morrer de fome.
Então ele quebrou um maior mandamento que as coisas sagradas, um menor mandamento por um maior, que é amar o próximo como a ti mesmo. Irmão, você quer ver Deus? Olha para o seu próximo. Porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que Deus falou, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo. Como é que você pode amar a Deus que você não vê se você não ama o próximo que você vê? Foi isso que o sacerdote fez. Como é que ele ia dispensar Davi com fome? Davi ia morrer o rei de Israel. Esse foi o motivo que o pão foi dado para Davi. Era a única comida que tinha. Para que deixar comida ali para Deus se Deus mandou amar o próximo? Aí por isso que foi dado o pão para Davi. Mas você pode olhar que Jesus no deserto, ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer. E quando o diabo chegou e ofereceu, ele não aceitou comer. Ele preferiu ficar com fome. Para você ver que o sacerdote não pecou, porque o próprio Jesus não aceitou. Moisés ficou 40 dias, 40 noites também não comeu. Mas naquele momento, pelo motivo que ele ia fugir de Saul, o sacerdote pensou melhor e falou: ele vai para o deserto fugir de Saul, ele vai morrer de fome lá, então eu vou dar o único pão que tem. Isso que aconteceu com o sacerdote ali, ele teve que dar o pão para Davi, porque ele estava amando o próximo como a ti mesmo. Amém, irmão? Mas não quer dizer que ele deu o pão santo de Deus para Davi que nós podemos dar ceia para qualquer um. Não, nunca, nunca. Não pode comparar os pães da preposição com os pães da Santa Ceia. Por quê? Porque quando os pães da Santa Ceia é orado, é o corpo de Cristo. Então só pode participar o corpo de Cristo. Então se a igreja tem doutrina, se a igreja tem um regulamento, se ela acha que é certo o regulamento dela, então ela não pode dar ceia para quem não obedece o regulamento que ela acha que é certo. Foi o que eu falei no outro estudo. Uma batista pode dar ceia online, mas um irmão que se diz que tem um regulamento na igreja, ele não pode dar ceia online. Amém? A não ser se viajar e ir atrás dos membros. Mas continuamos o estudo. Amém? Então, segundo Samuel, agora abra a Bíblia em Êxodo. Em Êxodo 25:30, fala sobre a ordem dos pães da preposição. Diz assim, ó: e sobre a mesa porás o pão da preposição perante a minha face perpetuamente. Como aquela chama do candelabro de Deus, as 7, que representavam os 7 Espíritos de Deus, que o candelabro todos sabem, né? Que ele tem ali 7 tochas que não podia se apagar, e a chama arderá continuamente. Também o pão da preposição tinha que ficar continuamente perante Deus, né? Que ali representava o maná que Deus enviou para o povo, representava a pessoa de Cristo. Isso eram os pães da preposição. Amém? Agora em Mateus 12 diz assim, ó: ou não tens lido que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Por que Deus falou isso? Porque naquele momento o sacerdote ele teve misericórdia de Davi. Se ele deixasse Davi sair sem comer, então ele não tinha tido misericórdia. Ele ia pôr Davi a um sacrifício. Por isso que Deus falou: se soubesse o que significa misericórdia quer e não sacrifício, para que ele ia entregar um sacrifício na mão de Davi, se a Bíblia manda amar o próximo como a si mesmo? Amém? E continua: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Não está falando que nós somos o Senhor do sábado, está falando que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Porque o sábado foi guardado para Deus, e o Filho do Homem é a palavra de Deus. O sábado foi guardado por causa da ordem de Deus, para nós descansar. Deus mandou o boi descansar, mandou todo mundo descansar, irmão. Então o sábado é para a pessoa não ficar uma avarenta, trabalhando 24 horas, não ter um tempo para a família, não ter um tempo para ficar com a família. Por isso Deus constituiu o sábado. Amém? E partindo dali chegou às sinagogas, e estava ali um homem que tinha as mãos mirradas, e conta essa história. Amém? Que eu acabei de falar. Sobre que ele fala da ovelha caída no buraco. Amém, irmão? Isso aí Rabino prega até hoje, que um menor mandamento pode ser quebrado com um maior mandamento. Isso é costume entre o povo de Israel. Você encontra isso aí em usos e costumes bíblicos. Até hoje é costume. Os rabinos até hoje pregam isso, que um menor mandamento pode ser quebrado com um maior mandamento. Jesus era um super rabano. Jesus era mais que um rabino, era um rabã. Rabã naquela época era um super rabino. Amém? Por isso que em muitas partes fala Raboni. Amém? Porque era um super rabino naquela época.
Amém? 1 Coríntios diz assim, olha, sobre a Santa Ceia, 11:17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntai não para menor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem no meio de vós. Por isso que é bom heresia, irmão, porque aí você vê quem é o sincero. Quanto mais essa igreja corromper, mais vai se manifestando os sinceros. Amém? Porque comendo cada um, aqui ó, de sorte que, no 20, né? De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um come antecipadamente a sua própria ceia. E assim quem tem fome, o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Por aí você vê que se era no cenáculo eu não sei, mas, né? Então vamos continuar. Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, por isso que o pão tem que ser apresentado por alguém também, né, irmão, que está na frente da obra, uma autoridade. E tendo dado graças, partiu-lhe e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Todas as vezes que bebedes o quê? O vinho, né? Ele falou: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Mais um motivo da ceia online não é muito bom. Porque o pastor, irmão, pode olhar, toda igreja que é doutrinada, ele observa, ele põe regras, ele fica observando quem está obedecendo ou não, quem está dando frequência ou não, quem está no evangelismo ou não, quem está subindo o morro ou não, quem está indo atrás dos mendigos ou não. Amém? Querendo ou não, o pastor é uma autoridade espiritual. Ele sabe quem tem um compromisso com Deus e quem não tem. Ele sabe as reclamações que chegam das pessoas. Quando eu dirigi a igreja, o que mais chegava para mim era reclamação. Chegava irmã falando que irmão mexeu com ela. Amém? Às vezes eu andando, Deus me mostrava pessoas em pecado. Então o pastor, irmão, ele conhece também as suas ovelhas. Amém? Ele conhece as suas ovelhas. Você vai falar: pastor é Jesus. Então para que ele instituiu pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos? Para que ele constituiu a autoridade? Porque se Deus não precisasse do homem, irmão, Deus não precisa do homem. Mas se Deus não quisesse usar o homem, ele descia e salvava o povo no Egito. Né? Ele usou um homem, Moisés. Aí depois ele usou Josué. Aí depois ele usou os discípulos, aí depois ele mandou seu filho na terra. Ele, né, para quê? Para que salvasse a humanidade. Deus sempre usou vasos. Então por isso Deus constituiu a autoridade na igreja. A autoridade sabe se o irmão está preparado para ser ou não, de acordo com o seu bom procedimento. Agora a pessoa, por que Paulo falou? Examinai o homem a si mesmo, porque tem pecado, irmão, que só o homem sabe. O pastor não sabe. O pastor olha mais ou menos, mas tem pecado dentro do homem que só o homem sabe. Por isso que Paulo falou: examinar e pois a si mesmo. Porque só o homem sabe se ele está digno ou não. Mas o que o pastor vê também, ele tem que contar. Para que as igrejas põem doutrina na igreja, então? Se não pensar assim. Para que fala: ó, irmão, aqui é difícil congregar. Por quê? Porque ele sabe que quem está andando desordenadamente, ele vai bloquear a ceia. Ele vai bloquear a ceia, irmão. Não tem nada de falar que é lei que não pode bloquear. Pode bloquear sim. O irmão que está desordenadamente na igreja, se você der a ceia para ele, você está dando veneno. Você está dando veneno. Se você observar que o irmão não está andando de acordo com os parâmetros de Deus, você pode bloquear a ceia sim. Não existe lei para isso não, irmão. Amém? Se o irmão, às vezes, um outro irmão entra lá no Face, vê um irmão cantando outro homem, chamando o outro homem para sair, vê que o irmão é afeminado, não é para dar ceia. Não é para dar ceia. Quem falou que tem essa lei? Não é para dar ceia, irmão. Não pode dar ceia. Não existe isso. Se você está vendo que o irmão é um catireta, está enrolando todo mundo, é enrolado,
Amém? Você pode chegar para ele e falar assim: ó, irmão, eu vou deixar você aí um tempo para você refletir, se você quer esse caminho santo mesmo, você pode fazer isso. A irmã caiu no adultério com outro obreiro, você pode arrancar a ceia dela assim. Quem falou que não pode arrancar? Pode sim. Amém? Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Uma batista pode fazer sem online, mas uma igreja doutrinada não pode. Amém? Isso é fato. E outra coisa, irmão, lá em João 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, a festa da Páscoa, já chamava até de festa. Não era uma coisa assim para o povo ficar com medo, não era uma celebração. Amém? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e o amou até o fim, acabava a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha com a que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu não lavas os pés a mim. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita se lavar, senão os pés. Está falando do batismo. Amém? Mas no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Amém? Na realidade, o lava-pés era um mini batismo, irmão. Era um mini batismo, era uma questão de humildade. E o povo daquela época praticava. Eu vou provar daqui a pouco. Eles praticavam o lava-pés. A igreja primitiva praticava o lava-pés. Tudo que Jesus ensinou, a igreja primitiva praticava. Amém? Tem uma irmã que falou: seu irmão Sandro, escreveu no comentário, até tirei o comentário dela. Ela tem direito de falar. Falou: seu irmão põe muita mão no nariz, é um vício. Não é, irmão, é o meu jeito. Às vezes eu tenho que vencer isso também. Amém? Fica o recado aí para a irmã Chaluco Sol. Falou isso, amém? É o meu jeito, irmão. Cada um tem um jeito, amém? Tenta muito aqui da janela, por exemplo, agora tá coçando, aí coça, mas tá bom, irmão, não reclama não, amém? Não reclama não. O certo era nem ter vídeo para evitar essas coisas, amém? Que eu estou fazendo estudo para vocês. Aqui, ó, se vós me chamais de Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor Mestre, vos lavei os pés, vós também devereis lavar os pés um dos outros. Realmente, ele mandou. Ele mandou. É porque tem muita coisa que a igreja pula. O certo seria irmão lavar pé de irmão e irmã lavar pé de irmão. Na igreja primitiva era assim. Amém? Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. É um mandamento, irmão. Tipo o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso é um mandamento. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizeste. Lava pés. E agora eu vou provar aqui, ó. 1 Timóteo. 1 Timóteo 5,10. A igreja primitiva praticava o lava-pés. Tendo testemunho de boas obras, Paulo está falando das mulheres. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, filhos plural. Hospitalidade, se lavou os pés dos santos. Se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Amém? Era costume lavar pés naquela época, irmão, era uma cordialidade. Amém? Quando a pessoa chegava, né, ali lavava as mãos, porque vinha com as mãos sujas para comer, lavava os pés para tirar a poeira, que a maioria da casa tinha uns carpetes, umas coisas de carneiro naquela época. Mas Jesus fez isso para mostrar humildade. Em vez de ele ir embora e falar: eu sou o Senhor dos Senhores, vou embora, ele: não, eu vou lavar o pé de cada um. Como eu fiz vocês fazerão. Tem gente que fala que é simbólico. Não. A igreja primitiva está aqui, ó. Se lavou os pés dos santos, não é simbólico. Está lá em 1 Timóteo 5,10. Amém? Agora em Mateus 12,11. Não, esse eu já li. Em Ezequiel 20 agora, fala assim, ó. Ezequiel 20, sobre o sábado. Amém? Fala assim, ó. Olha as ordenanças do sábado. Você vê que o sábado ali era quebrado, por quê? Porque era um mandamento menor que o do amor.
Amém? Porque Deus estipulava a lei ao sábado. Sempre estipulou. E mandamento. E lhe dei os meus. Ezequiel 20:10 diz assim: E eu vos tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhe mostrei os meus juízos, as quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Está falando que viverá por essa lei. Aqui, ó. E também lhe dei meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não guardando os meus estatutos, leis, ordenanças, e rejeitando os meus juízos, as quais, cumprindo, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles meu furor, deserto para os consumir. Amém? Agora lá no 16 diz assim, ó, porque rejeitaste meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após ídolos. Agora 24, diz assim, ó, porque não executaram o meu juízo, rejeitaram os meus estatutos, profanaram o meu sábado, seus olhos iam diante dos ídolos dos teus pais. E aqui abaixo ele só arrebentando porque não cumpria isso. Amém, irmão? Então, o salvar a ovelha valia mais que o sábado, né? Que era um mandamento de menor estatura. Amém? Que era um mandamento na qual era de menor estatura. Então podia ser quebrado com o mandamento do amor. Amém, irmão? Agora, Santa Ceia, irmão, não pode confundir com os pães da preposição, porque ali foi uma misericórdia para com Davi e seus soldados. Amém? Agora, uma Santa Ceia, essa Bíblia fala que quem come e bebe para a própria condenação, tanto ela pode ser um veneno, como ela pode ser um alimento para a alma e um reforço para a alma. Então, não tem como, seria melhor cada pastor levantar uma pessoa preparada para celebrar a ceia. Amém? Todo pastor de ceia online que não viaja para visitar um membro, seria bom levantar alguém preparado para celebrar a ceia, porque a pessoa ali está sozinha. Amém, irmão? Está sozinha. Né? Ou então, né, ter certeza que aquela pessoa está dentro dos parâmetros de Deus. Estou falando para a igreja doutrinada. Amém, irmão? Porque uma igreja tradicional não vai preocupar com isso. Agora, um irmão que prega a sã doutrina, é bom observar isto. Amém, irmão? E devemos também observar que há muitas ordenanças que a igreja do passado vivia, do passado que eu falei, Atos dos Apóstolos, que hoje foi esquecida no tempo. Amém, meus irmãos? Foi esquecida no tempo. Amém? Então fica aí mais um estudo sobre os pães da preposição, lava-pés e outras coisas mais. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe a sua família. Mais um estudo do Pastor Sandro.